Imagina só se a sua maior prece, aquela que você faz com toda a força da alma, fosse atendida e o resultado fosse o seu pior pesadelo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história exatamente sobre isso. Uma parábola sobre o poder da oração e as consequências às vezes bem chocantes que ela pode trazer. É uma daquelas histórias que nos fazem parar e pensar: o que é que a gente realmente deseja? Essa pergunta é o centro de tudo. Pensa na angústia, na agonia de lutar por algo com toda a fé do mundo, só para descobrir que aquela bênção tão esperada era, na verdade, uma armadilha, uma maldição disfarçada. É esse o dilema que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. A nossa história começa com duas figuras centrais. Uma mãe extremamente devota, a dona Malvina Chaves, e o filho dela, Ildefonso, que estava preso a uma cama há 4 longos e sofridos anos. E aqui que está a grande ironia da coisa, sabe? Na doença, o Ildefonso era um anjo, a personificação da virtude. A história o descreve como um cordeiro, sabe, gentil, respeitoso, dedicado. Mas para a mãe dele, essa santidade forçada não bastava. Ela não queria um santo deitado numa cama. Ela queria o filho dela de volta à vida. E essa é a prece que muda tudo. Dá para sentir o desespero na voz dela, né? Ela se dirige ao médico divino e faz a promessa mais alta que podia fazer: a cura do filho, em troca da dedicação total e completa da vida dela. É uma aposta de fé absoluta. E não é que o apelo dela foi ouvido? O milagre, a cura tão sonhada, parecia estar vindo aí. Mas olha, a fé dessa mulher não era da boca para fora, não. Era ação pura. Ela estava lá, na linha de frente, visitando doentes, amparando quem sofria, arriscando a própria saúde. E, segundo a história, toda essa bondade acabou chamando a atenção de, digamos, colaboradores importantes lá no plano invisível, que abraçaram a causa dela. O milagre não foi um estalar de dedos. Foi um processo, quase uma engrenagem celestial se movendo. As preces dela ganharam força, foram amplificadas, até que vem uma ordem de cima. Reajuste de 100% autorizado. E aí ela foi guiada até a pessoa certa, o médium que poderia fazer aquilo acontecer. Tudo se encaixou. E pronto. O milagre aconteceu. Em questão de dias, Ildefonso estava de pé, completamente curado. Imagina a felicidade dessa mãe, gente. A alegria, a gratidão. Ela devia achar que tinha ganhado na loteria divina. O pedido dela tinha sido atendido com todas as letras. Só que é bem aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Aquela bênção, bom, ela estava prestes a se revelar uma verdadeira maldição. Porque curar o corpo, como se vê, é uma coisa. Mas a alma era outra história. E a decadência foi, assim, vertiginosa. Coisa de louco. Em um único mês, a alegria já estava virando pó. Em menos de um ano, o filho que ela conhecia simplesmente desapareceu, dando lugar a um transviado autêntico, como a história descreve. E o fundo do poço ainda estava por vir. A mudança foi da água para o vinho. Aquele rapaz gentil sumiu. Agora era só palavrão, desprezo por tudo que era sagrado. Ele chegou a dizer que religião era coisa para doente. Trocou o dia pela noite, o trabalho pela farra, bebia sem parar e até cometeu um crime, falsificando a assinatura de um tio num cheque. Era outra pessoa, simplesmente isso. E quando a gente acha que não pode piorar, piora. A agressão, que era só com palavras, se tornou física. A mãe dele, já desesperada, implorou por respeito. E a resposta dele foi agredir ela, com um pedaço de pau. A própria mãe, a mulher que tinha movido céus e terra por ele. E aí, o que se faz numa hora dessas? Depois de um golpe desses, a reação da dona Malvina é o que faz essa história ser tão poderosa. Porque ela não se encheu de ódio, não. Ela entendeu. Ela alcançou uma sabedoria terrível. A história diz simplesmente isso. Ela não se revoltou. Ela orou. É de arrepiar, né? A força que tem nessa frase. Em vez de raiva, ela voltou para a mesma ferramenta que, de certa forma, causou tudo aquilo. A oração. Só que dessa vez, o pedido seria completamente diferente. E essa é a oração reajustada. A ficha finalmente caiu, da forma mais dolorosa possível. Ela entendeu a terrível verdade. A doença era uma proteção. Uma prisão que protegia o mundo e ele mesmo do monstro que ele era por dentro. O pedido dela agora não é mais pela saúde do corpo, é pela salvação da alma.
E o mais importante, ela se rende e diz: faça-se em mim segundo a tua vontade. E qual foi a resposta para essa nova prece? Bom, a conclusão da história veio e foi tão rápida e tão direta quanto todo o resto. No dia seguinte, ele acordou paralítico. Simples assim. A ordem de reajuste foi cancelada. A paralisia voltou, como se nunca tivesse ido embora. Aquelas cadeias divinas, como a história sugere, retornaram para conter aquele espírito destrutivo. O cordeiro estava de volta à cama, sim. Mas pelo menos o monstro estava de volta na jaula. Um alívio terrível. E isso tudo deixa a gente com essa pergunta martelando na cabeça, não é? Quando é que uma cura não é bem uma cura? O que vale mais, afinal, um corpo são ou uma alma que não se perdeu? Essa história deixa no ar uma ideia bem forte de que, às vezes, as nossas maiores provações, as nossas doenças, podem ser, na verdade, as correntes que nos protegem de nós mesmos. É algo bem profundo e até um pouco assustador para se refletir.